onde a mudança começa por dentro, iluminando o que vive em você. Está no ar o programa Voz da Transformação, com o terapeuta Léo Alves. Um espaço para o despertar da consciência, expandir sua potência e transformar a sua jornada de dentro para fora. Voz da Transformação. Olá, meus queridos amados ouvintes, vamos começar mais um Voz da Transformação e vamos falar sobre uma questão muito interessante que está diretamente relacionada com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós sentimos no nosso coração, com as dores do nosso coração, o que fazer com esses sentimentos que vêm adiante e que muitas vezes nos trazem tanta situação diversa e que acaba por, muitas vezes, gerando uma sensação de angústia ou de tristeza diante a tudo que vai acontecendo na nossa vida, né? Então hoje nós vamos bater esse papo aqui, vamos falar sobre essa questão e espero que você acompanhe muito bem esse nosso bate-papo, né? Então, vamos falar hoje sobre essas dores do coração, o que será que elas têm para nos ensinar, o que será que cada uma dessas perspectivas, dessas dores, trazem de informação e de referência para a gente, para que a gente possa seguir adiante, mas de uma maneira harmônica, de uma maneira onde não necessariamente essa questão ela cobra, né, de nós um aspecto mais decisivo ou uma situação onde você não precise ficar angustiada ou angustiado com essas situações, essas emoções que vêm no coração, né? Que a gente acaba sentindo no coração. Só para vocês terem ideia, nós temos um centro energético que faz parte do nosso coração, aqui, dessa região do coração, que é o nosso chakra cardíaco. Esse chakra cardíaco é um chakra que ele nos ajuda muito nessa perspectiva de conexão com aspectos mais sagrados e também quando esse chakra ele está em desequilíbrio, né, energeticamente desequilibrado, muitas vezes nós podemos sentir aquela sensação de pressão no peito, angústia, até os pensamentos ficam um tanto quanto desorientados. Então o que nós vamos estudar aqui hoje é justamente assim. Olha, o que será que acontece com a gente quando o nosso coração está apertado? O que será que o teu coração ele está falando para você em forma de sensação, em forma de emoção? O que será que teu emocional está dizendo para você? Então, vamos lá, vamos estudar um pouquinho sobre isso, porque isso é bem comum de se apresentar no dia a dia do consultório, porque no dia a dia do consultório existe, né, basicamente as pessoas vêm trazer as suas questões e trazendo as suas questões, são questões que, vamos dizer assim, que são muito tensas no dia a dia e tensas até mesmo para compreender como lidar e como ajustar aquela questão que acontece e chama tanta atenção das pessoas, né? Então, assim, nós vamos entender assim, puxa vida, quando acontece essas angústias, né, que você fica angustiado, de repente você falou algo, você escutou algo de alguém que te deixou assim profundamente
incomodado, de repente alguém entendeu de forma equivocada uma atitude sua, aquilo te deixou chateado. Você percebe quando você fica chateado, onde está a sensação de chateação? Geralmente essa sensação de chateação, ela encontra-se no coração, ela encontra-se no seu peito, ela encontra-se nessa região cardíaca, né? E isso cobra um preço, porque quando você está com o coração apertado, você já conseguiu perceber que quando você está angustiada ou angustiado, isso atrapalha até os seus pensamentos? Para você ter ideia, um dos tratamentos da medicina chinesa, né, a acupuntura, para acalmar a mente, é pelo meridiano do coração também, né? É um dos tratamentos utilizados para que se possa melhorar gerar uma calma, né? Existem tratamentos energéticos também, nós utilizamos muito. Quem trabalha com energia sabe muito bem o poder que tem essa região cardíaca e como que isso traz à tona uma série de acessos, né? Acessos emocionais que trazem inúmeras questões, vamos dizer assim, de informações de ordem intuitiva, por exemplo, para quem está trabalhando, ou seja, para o terapeuta especificamente, né? Então, essa questão do coração é algo que vai te ensinar muito. Se você prestar atenção, o que acontece com seu coração diante a tudo que se apresenta na sua vida, né? O que acontece com seu coração no momento que você está comprando um carro novo? O que acontece com seu coração no momento em que você recebeu ali uma orientação e ficou chateado com aquela orientação? O que acontece? Porque, veja só, nós estamos num momento onde de tanto buscar coisas externas, né, nós estamos num momento onde nós precisamos mudar um pouquinho essa perspectiva de buscar coisas externas para compreender qual é a nossa genuína busca. Porque a nossa genuína busca, no momento que eu digo a respeito disso, eu estou me referindo para onde nós devemos ir de fato. E nós devemos ir para o encontro do nosso coração. Ou seja, ir para o coração significa que nós precisamos sempre estar muito assim prestando atenção. Porque veja só, para quem trabalha, é terapeuta ou quem é algum líder espiritual, sabe muito bem que em uma oração, a oração, quando ela é feita a partir do coração, ela carrega uma ressonância enviada para o mundo espiritual. O que eu quero dizer com isso? Que a espiritualidade reconhece quando você está falando de coração. Ou seja, quando a sua mensagem ela vibra a partir do seu coração, a espiritualidade ela consegue perceber muito bem e isso cria uma ressonância. Por qual motivo? Porque a forma de comunicação do universo é a partir do sentir. A nossa comunicação verbal, assim como essa que estou fazendo nesse momento, ainda é muito lenta, é muito, veja, pode ser interpretada de diferentes formas, né? Mas basicamente é muito lenta e nós precisamos aumentar essa velocidade, né? Aumentar essa velocidade daquilo que se apresenta no nosso dia a dia. Então, diante a isso, nós precisamos assim saber que
todas as vezes que nós estivermos com alguma questão e nós prestarmos atenção, o que será que meu coração está querendo dizer com essa sensação? Né? Recebi uma notícia que me deixou triste. O que será que meu coração está sentindo agora? Né? Onde que isso ressoa? Você pode aumentar essa sensibilidade a partir do momento em que você presta atenção mais nessa parte do seu corpo, ok? Quando você presta atenção nessa parte do seu corpo, existe uma dimensão que se abre, uma janela, como se fosse vamos dizer assim, é uma nova configuração de informações que começa a ser revelada para você. Então basta você objetivamente prestar atenção nessa região do seu coração, tá? Seu chakra cardíaco, traz para cá. Né? A gente fica tanto pensando assim com as nossas elucubrações, com as nossas questões, a gente fica pensando assim, puxa vida, o que será que eu devo entender? O que será que eu como que eu interpreto essa situação? E essa situação, ela pode ser interpretada de inúmeras formas, e muitas vezes você pode até fazer uma leitura racional ou equivocada de uma determinada situação, porque todo mundo está sujeito a erros, a enganos, a interpretações equivocadas. Né? Principalmente quando a gente está muito acelerado, principalmente quando a gente está correndo muito, principalmente quando a gente está precisando seguir adiante e muitas vezes olha as coisas assim meio que a toque de caixa, né? Muito rápido. A possibilidade de você errar em relação a essa demanda é grande demais. Então, vamos olhar para tudo isso, porque você pode sim aumentar essa conexão com o seu chakra cardíaco e especificamente com a energia do seu coração. Ou seja, todas as vezes que você perceber que você tem algo que a sua mente racional interpretou ou está com dificuldade de interpretar, né, de alguma forma. Geralmente processos relacionados à parte profissional, à parte afetiva, tudo isso nos chama muita atenção, e justamente pelo fato de nos chamar muita atenção, faz com que nós entendemos assim, olha, eu não sei o que pensar dessa situação. Eu não sei como lidar com esse tipo de questão, porque como é que eu lido com essa questão diante a isso que está se apresentando? Então, é esse lugar que eu gostaria que você prestasse atenção. É esse lugar que eu gostaria que você entendesse muito bem que dá para você aumentar a capacidade de se conectar com uma quantidade assim infinita de informações e de instrução, tá? Você pode sim se conectar com uma quantidade infinita de instrução. E nós conseguimos fazer isso na hora que nós estamos conectados com o nosso coração. Ou seja, tudo leve para o coração. Né? Agora, existe algumas questões que nos ajuda, que nos favorece muito a ficar conectado com o coração, que é a questão da gratidão. Tá? A gratidão é uma força gigantesca para nos conectar, para que nós possamos nos conectar com o coração. A gratidão, ela eleva a nossa frequência, ela nos coloca numa frequência muito saudável, numa frequência do divino. Então, veja só, se você, né, compreende aquela frase bíblica, tudo dai graças a Deus.
né? Ou seja, se em cada momento da vida você der graças a Deus, se em cada momento da vida você agradecer, se naquele momento que você está passando por uma situação delicada, você tiver gratidão, você se manter em um estado de gratidão, mesmo quando exista uma dor física e psicológica, mesmo quando exista alguma situação delicada em sua vida, quando você faz isso, existe uma potencialização da sua conexão com o todo. Quando isso acontece, existe toda uma bagagem ali, vamos dizer assim, uma quantidade de informações que lhe será apresentada. Porque quando você começa a agradecer, você vai estreitando a sua relação com o todo, você vai estreitando sua relação com Deus, você vai estreitando a sua relação com o seu coração. E é justamente por conta disso, né? Eu posso até ser um pouquinho repetitivo aqui, mas veja só, o ser humano ele assimila as informações de duas formas. Na repetição ou na remoção, ok? Por exemplo, uma música é muito comum de você se conectar com uma emoção, né? Uma música que você acha muito bonita e se emociona, aquela música fica registrada, ou se a gente vai repetindo algumas coisas. Então, entenda que se você estiver sentindo assim, puxa, mas o Léo já explicou, ele está repetindo, isso faz parte da emanação de energia que eu estou fazendo agora, exatamente agora, nesse momento. Porque ao escutar esse programa, eu gostaria que você ficasse prestando atenção no seu coração. Essa mensagem, ela não é apenas uma mensagem para os seres aqui presentes. Tudo que nós fazemos é escutado do lado de lá. E essa mensagem, ela pode ajudar, e ajudará muita gente desse lado e do outro lado também. Principalmente se tratando desse tema, que é o tema do coração. Então, diante a isso, quando você disponibiliza essa perspectiva da gratidão, você olha para tudo isso e você vai estreitando a sua relação com o todo, vai estreitando a sua relação com o coração. Quando isso ocorre, se inicia toda uma configuração para que algumas informações que você precisa nessa vida encontrarem uma forma de se apresentar para você. Então vamos lá, vamos traduzir. É como se existisse um processo de uma construção de uma ponte entre a informação que você precisa e a sua objetiva percepção. Só que isso acontece de uma maneira fenomênica, ou seja, isso não é necessariamente físico no sentido de você perceber. Isso acontece em forma de onda, tá? Veja só, se você já escutou um rádio, você escutou o rádio porque as informações vêm através de uma onda. Se você atende um celular, aquilo também é uma onda. O nosso Wi-Fi é uma onda. Ele fica num determinado lugar, mas o seu computador, seja seu notebook, seja seu celular conectado com Wi-Fi, vai pegar essa onda, essa frequência, ok? E são ondas específicas que o aparelho vai captar e traduzir aquela informação de alguma forma. Então, é exatamente assim. Veja só, para que você tenha condições de se conectar no seu Wi-Fi, né, da sua casa ou do seu trabalho, ou até mesmo
no pacote de dados, né, 4G, 5G, você não precisa clicar ali no botãozinho do seu, no botão, né? Eu estou ficando velho já. No touch, você vai apertar o touch screen e vai conectar ali no Wi-Fi. E o seu aparelho vai estar conectado, ok? Quando nós nos conectamos com a gratidão, é como se nós estivéssemos apertando um botãozinho dentro de nós para que possamos nos conectar com o todo. Então a gratidão, ela é extremamente saudável para o nosso processo de construção daquilo que precisamos captar e aprender nessa vida. Tem uma outra questão que nos ajuda bastante, que é a humildade. Tá? A humildade é um tema muito sensível e que muita gente se perde aí, por não saber lidar muito bem com essa característica. Muitas vezes as pessoas não sabem lidar muito bem com essa característica e ou são humildes demais e dentro de uma humildade que até atravessa a humildade e acaba se tornando quase uma vaidade de ser humilde, né? Isso existe. E existe as pessoas que têm uma significativa dificuldade de perceber o mundo de forma humilde. Para compreender essa perspectiva da humildade, nós precisamos fazer o quê? Olhar para essa questão e entender assim que todas as vezes que você presta atenção no seu ego, todas as vezes que você presta atenção na sua mente racional, você está trabalhando essa perspectiva da humildade. E existem várias camadas, né? Então, veja só, tudo aquilo que faz uma meta, que deseja, que quer ser alguma coisa, que quer ir em busca de respostas, tudo isso aí tem a ver com a nossa vaidade. E quando existe vaidade, quando existe busca por um poder, nós não nos conectamos com amor. Logicamente, não nos conectando com amor, nós também não nos conectamos com a nossa energia do coração. Quando isso acontece, existe toda uma estrutura onde as pessoas elas ficam muito no pensamento, muito na mente, e essa mente ela vai formando idealizações, ela vai formando estruturas de pensamento que geram processos doentios, doentios, patológicos de processamento mental. Algumas pessoas, tanto aqui quanto, né, em outro plano, já no plano espiritual, desencarnados, também e no plano desencarnado sente completamente, né? No momento que vem o pensamento, não tem o corpo físico para sustentar, e isso acaba gerando, né, o próprio pensamento arremessa a pessoa para uma dimensão diferente e geralmente mais complexa do que a que estava vivenciando, né? E o desespero impera, a angústia também. Então, diante a isso, quando você que está aí me escutando, seja aqui, seja do lado de lá, começa a perceber que existe existe toda uma dinâmica que você pode cuidar para que o seu processo evolutivo continue, né? Isso faz parte desse plano, faz parte dessa estrutura. Então, o que nós precisamos fazer, né, diante de tudo isso? Olhar para a nossa capacidade de amar nos conecta com o coração. A nossa capacidade de ser humildes nos conecta com o coração. Tá? A nossa capacidade de gerar gratidão nos conecta com o coração. Veja só, algumas pessoas me perguntam, Léo, como que eu vou ter gratidão por uma situação terrível que me aconteceu? Veja só,
Tudo é aprendizado. E a identificação com algo terrível apenas revela a proporcionalidade do aprisionamento, né? Do aprisionamento em relação à história. Tudo passou. Tudo já passou. E agora é a hora de aprender a se soltar de tudo que já aconteceu. O que aconteceu fez parte da sua história, mas não é aquilo que você é. O que já aconteceu fez parte, sim, e foi importante, te trouxe até aqui, mas não é aquilo que você é. Aquilo que você é o que se conecta com o coração. Aquilo que você é uma centelha divina. Logo, no momento que você aprende a se soltar de todas essas experiências, você trabalha o desapego dentro de ti. Você vai perceber que isso vai te conectando com seu coração e, diante a isso, vai fazendo com que você tenha condições de dar um passo em direção ao seu processo evolutivo. Então, esse é o recado de hoje. Espero que você se conecte com o seu coração ao escutar essa mensagem. Um grande abraço a todos. Você acabou de ouvir o programa Voz da Transformação, com o terapeuta Léo Alves. Um espaço para o despertar da consciência, expandir sua potência e transformar a sua jornada de dentro para fora. Voz da Transformação.